O casamento é um dos dias mais importantes da sua vida. Por isso, escolher um bom fotógrafo de casamento é essencial para registrar esses momentos mais emocionantes e inesquecíveis da sua celebração. Mas como saber se o profissional que você contratou é o ideal para o seu estilo e suas expectativas? Para quem não me conhece, meu nome é André Araújo e trabalho com fotografia de casamentos há mais de 15 anos. Estou aqui para te ajudar nessa decisão e separamos 10 perguntas fundamentais que você deve fazer ao seu fotógrafo de casamento antes de fechar o seu contrato. Primeira pergunta: poderia me mostrar o portfólio e qual o seu tempo de experiência como fotógrafo de casamento? Pois ela vai te dar uma ideia do trabalho dele e se tem perfil que você procura. Peça para ver o portfólio dele, com fotos de casamentos anteriores que ele tenha feito. Observe se ele tem um estilo próprio, se ele capta bem a luz, as cores, os detalhes e principalmente a emoção dos noivos. Além disso, pergunte há quanto tempo ele trabalha como fotógrafo de casamentos e quantos casamentos ele já fotografou em sua carreira. Isso vai te dar uma noção da experiência dele neste ramo. Segunda pergunta: qual é o seu método de trabalho e como que ele funciona? Outra pergunta importante que você deve fazer ao seu fotógrafo de casamento é como ele trabalha e como que funciona esse trabalho. Pergunte a ele se ele trabalha sozinho ou com uma equipe, se ele faz a cobertura completa do casamento ou apenas uma parte dele, se ele tem um assistente ou um segundo fotógrafo. Como que ele se comporta nos casamentos, as vestimentas, até mesmo simule situações para perguntar a sua ação em casos extremos. Entender o perfil do comportamento dele é muito importante. Irá definir a sua atitude em momentos importantes no casamento. Pergunte se ele tem backup dos equipamentos em casos de imprevistos, se ele usa flash ou luz natural, se ele faz fotos pousadas ou espontâneas. Bom, bastante pergunta, não é mesmo? Essas informações vão te ajudar a entender melhor o processo criativo dele e se ele está preparado para lidar com diferentes situações que podem ocorrer no dia do seu casamento. Terceira pergunta: quais são as opções de preços do seu trabalho? Uma das perguntas mais delicadas que você deve fazer ao seu fotógrafo de casamento é sobre as opções e preços. Você deve saber exatamente o que está incluso no serviço que você está contratando, como o número de horas de trabalho, o número de fotos entregues, o formato das fotos, se são digitais ou são impressas, os álbuns, os extras como os ensaios pré-wedding, pôsteres, vídeos e assim por diante. Além disso, você deve saber o valor dos itens em separado, caso tenha alguma opção de produtos e serviços juntos, as formas de pagamento, os prazos de entrega, as condições de cancelamento ou alterações do seu contrato. Assim, você evita surpresas desagradáveis e consegue planejar melhor o seu orçamento. Quarta pergunta: como que é o seu comportamento com os noivos e convidados? Uma pergunta pode parecer simples, mas que faz toda a diferença no resultado final de suas fotos. É como que o fotógrafo de casamento se relaciona com os noivos e também com os convidados. Você deve perguntar se ele conversa com os noivos antes do casamento para conhecer melhor a sua história, conhecer melhor as preferências e as expectativas em relação às fotos. Também deve perguntar se ele interage com os convidados durante a festa, para deixá-los mais à vontade e captar as melhores expressões. Um bom fotógrafo de casamento deve ser simpático, discreto e profissional, sabendo respeitar os momentos íntimos dos noivos e convidados, sem interferir na naturalidade dos acontecimentos. Quinta pergunta: como são as edições das fotos e qual é o estilo? Uma pergunta que muitas vezes é esquecida pelos noivos é como o fotógrafo de casamento edita suas fotos e qual é o estilo dessa edição. Você deve saber se ele faz algum tipo de tratamento especial nas fotos, como ajuste de cores, contrastes, brilhos, etc. Se aplica algum filtro especial, como preto e branco, sépia, vintage, qual for o estilo que ele faz. Se faz algum tipo de manipulação nas fotos, como remoção de objetos, pessoas, fundos e assim por diante. Se ele segue algum padrão ou se ele personaliza as fotos de acordo com o gosto de cada noivo. Essas são as questões que vão influenciar na estética e na qualidade de suas fotos. Por isso, é importante que você esteja de acordo com o estilo do seu fotógrafo. Sexta pergunta: como você entrega as fotos e qual é o prazo? Uma pergunta que pode gerar muita ansiedade nos noivos é como o seu fotógrafo de casamento entrega as fotos e qual é o prazo. Você deve saber se ele entrega as fotos em um pendrive, ou na nuvem, ou outro meio digital. Se ele entrega as fotos em alta resolução ou em baixa. Se ele entrega todas as fotos ou apenas uma seleção.
se ele entrega todas as fotos com ou sem a marca d'água, se ele entrega os arquivos originais ou apenas editados. Bom, são muitas coisas. Além disso, você deve saber qual é o prazo para a entrega dessas fotos, que pode variar de alguns dias, meses ou dependendo do volume e da complexidade do trabalho. É importante que você tenha uma previsão de quando você vai receber essas imagens e que você tenha um contrato que garanta todos os seus direitos. Sétima pergunta: você tem alguma restrição ou exigência para fotografar o meu casamento? Bom, essa é uma pergunta que pode evitar muitos problemas futuros. E seu fotógrafo de casamento tem alguma restrição ou exigência para fotografar seu casamento? Você deve perguntar se ele tem alguma limitação física de saúde que possa prejudicar seu desempenho, se ele tem alguma alergia ou intolerância alimentar que possa afetar o seu bem-estar, e se ele tem alguma preferência na objeção religiosa ou cultural que possa interferir na sua liberdade criativa. Se ele tem alguma restrição ou exclusividade em relação a outros fornecedores que possa atrapalhar no seu casamento, como decorador, cerimonialista, DJ e assim por diante. Essas informações vão te ajudar a evitar conflitos e garantir o conforto e a segurança do seu fotógrafo. Oitava pergunta: você tem algum plano de contingência em caso de imprevistos? Uma pergunta que pode te tranquilizar é saber que seu fotógrafo de casamento tem algum plano de contingência, não é mesmo? No caso de imprevistos, você deve perguntar se ele tem algum seguro de equipamento e de responsabilidade civil que cubra eventuais danos ou acidentes que possam ocorrer durante o casamento. Se ele tem algum plano B em caso de mau tempo, falha técnica que possa comprometer a qualidade de suas fotos. Se ele tem algum substituto qualificado caso aconteça alguma doença ou emergência pessoal que impeça de comparecer ao seu casamento. Essas medidas vão te dar ainda mais confiança e segurança na hora de contratar o seu fotógrafo. Uma pergunta que pode te dar mais credibilidade é o seu fotógrafo de casamento ter alguma referência ou recomendação de outros clientes. Você deve pedir para ver os depoimentos, avaliações ou comentários de outros noivos que já contrataram o serviço dele e que possam atestar a sua qualidade e a sua satisfação. Você também pode pedir para ver exemplos reais de álbuns, vídeos de outros produtos que ele tenha entregue aos seus clientes e que possam demonstrar o seu talento e a sua competência. Essas provas vão te dar ainda mais confiança e segurança na hora de contratar o seu fotógrafo. 10ª pergunta: você tem alguma dúvida ou sugestão para mim? A última pergunta que você deve fazer ao seu fotógrafo de casamento é se ele tem alguma dúvida ou sugestão. Você deve dar oportunidade para ele perguntar sobre detalhes do seu casamento, como a data, horário, local e o número de convidados e o estilo da cerimônia da festa. Você também deve estar aberto a receber sugestões dele sobre as melhores poses, cenários, horários, ângulos para suas fotos. Um bom fotógrafo de casamento deve ser curioso, criativo, colaborativo, buscando sempre entender os seus desejos e superar as suas expectativas. Bom, chegamos no final deste vídeo. Espero que tenha gostado. Se você conhece alguma noiva e acredita que essa informação possa ajudar de alguma forma, compartilhe este vídeo. E não esqueça de deixar o seu comentário. Peço também para que curta este vídeo e siga o nosso canal para mais informações sobre o mundo dos casamentos. E até o próximo vídeo.